Ficar de olho agora ali pra ver se não vai cair. Certo. Primeiro grau, a gente vê que tinha o Fá. Então, o semitom aqui da terça, o que a gente fez? Aumentou o semitom dela e acabou o problema de ser nota evitar, né? Era um semitom, agora ficou um tom. Segundo grau, a princípio não tinha nota evitar, então a gente não vai fazer nada. Que é o dórico, né? Terceiro grau tinha o Fá aqui e o Dó. Segundo grau, sexto grau. O que a gente fez? O Fá virou Fá sustenido e o Dó ficou Dó sustenido. Acabou os buracos a evitar. E o que foi que a gente fez aqui? Essa, a princípio, era uma escala frígia. Com essas alterações, virou uma escala dórica no terceiro grau. O primeiro grau que a gente fez isso, ela virou lídio, não foi? O segundo grau é dórico, manteve o dórico. O terceiro grau era frígio, virou lídio, ou virou dórico. O lídio não tinha nota evitar, inclusive a gente transformou o jônico em lídio, então não precisa fazer nada aqui. O quinto grau, a gente alterou aqui a quarta, ficou uma escala mixolídio, né? Com a quarta aumentada. Ou é quarta, pode chamar de sustenido 11. Essa escala a gente viu no quarto grau da escala, ó, melódica. A gente pensou no Ré, ó, era o quarto grau de Lá menor, lembra que a gente viu em Lá menor? O Ré, ó, é uma escala, quarto grau aumentada, sétima menor. Então a gente só está fazendo isso aqui, certo? Seria o quarto grau, ó, da melódica de Ré menor. Ó, então tá aqui. Volta lá na melódica que a gente vai ver. Naquela tabelinha. Tá na apostila na tabela, né? Então chama essa escala aqui, por ser um acorde dominante, a gente fala que os acordes dominantes são mixolídio, né? As escalas. Então eu vou continuar chamando mixolídio aqui, só que sustenido 11, né? É justamente a alteração. Por ser quarta aumentada aqui, muitos chamam de lídio, né? Com sétima menor, né? Sétima. Lídio bemol 7. Mas eu prefiro chamar de mix sustenido 11, né? Porque a gente vai usar em cima do acorde dominante. É isso? O sexto grau, que era eólio, quando ele alterou aqui a sexta menor para a sexta maior, virou dórico, né? Virou dórico. O sétimo grau, a gente alterou a segunda menor aqui. Isso também é um lócrio, né? O nona é a lócrio, com a nona que era menor com a nona maior.
É só a gente olhar na nossa tabelinha lá que a gente vai encontrar. Vai ver de onde é. Não posso ficar falando tudo também não, né? Senão vocês não correm atrás. Nossa tabelinha lá que a gente fez na aula passada, na live passada, né? A sonoridade fica legal. E voltamos pro nosso vídeo, né? Certo? Isso dá uma revisada, só que os problemas técnicos aí atrapalharam aí a revisada da live passada. Deixa eu conversar de fato agora. Deixa eu ver aqui. Os defeitos especiais. Funções harmônicas, né? As notas do campo harmônico. Cada nota que vai ter uma função. As principais, né, vai chamar a tônica. Ó. Tem uma função tônica. O que é uma função tônica? É quando a gente tem aquela sensação de repouso, né? Quando a música acaba, que dá aquela nota, né? Tá aqui. Acabou. Então, dá uma sensação de repouso. Tem o quinto grau, a gente vai chamar ele dominante. Por que dominante? Que tem uma notinha aqui nessa escala, no sétimo grau, que é a sensível. A sensível, ó, que vai dar essa sensação de querer ir para algum lugar. Se eu parar aqui, nessa escala, vai ter gente que não vai dormir à noite. Concluiu, né? Então, o quinto grau tem essa notinha dentro dele, que ele vai querer que repouse, tá? Fica tenso esse acorde, certo? E ele vai querer resolver em algum lugar, normalmente no primeiro grau. E o subdominante é o quarto grau. Está no primeiro, vai para o quarto grau. Daqui a gente pode continuar para o quinto para resolver, ou a gente vai para o quarto e volta para o primeiro, certo? Então, quando no primeiro eu for para o quarto, me dá uma sensação de movimento, né? Que a música está começando a andar. Estava aqui, fui para o quarto, daqui ela pode voltar ou para o quinto, né? A gente vai ver que ela pode ir para outros lugares, mas só que não dá essa sensação. A gente pode ficar aqui no quarto grau um bom tempo, né? Depois a gente vai lá e volta, ó. Sensação de repouso, né? Vou para o quinto grau, a gente for para o quinto grau, um acorde tenso, quer que a gente resolva, ó, certo? Então, as três funções mais importantes do campo harmônico, né? Primeiro grau, a tônica, subdominante, tensão em movimento. O quinto grau, tensão. São essas três áreas aí, né? O tônico a gente vai classificar, vai colocar abreviatura só de T, subdominante o S e o dominante D, né? Como eu falei aqui, cada área, né, da escala tem uma nota característica. No primeiro grau, no tônico, é o próprio Dó, a primeira nota. No quarto grau subdominante é o próprio Fá, a quarta nota.
E no dominante, não é o Sol que é a nota característica, é o Si. Né? A nota Si, aquela nota que vai pedir que resolva. Né? Você tá ali, resolveu. Não é isso? Fica meio tenso, fica meio, né, criando uma expectativa de resolução. Então, quando os acordes têm essa nota característica, né, a gente fala que faz parte da função, né, ou da tônica, da função subdominante, da função dominante. Essas três áreas, né? A gente fala que esses acordes são de função forte. Certo? Olha lá. O Dó, né? No exemplo Dó maior, tônica. O Fá, subdominante. E o quinto grau, dominante. Ó a sensível ali, essa sétima nota a gente chama de sensível. Né? A tônica, a nota acima da tônica, supertônica, né? Super. Não é de poder não, porque está em cima, super. A dominante, ó, super dominante. Está acima da dominante. Ou subdominante, né? O Sol sub, abaixo, subdominante, tá vendo? Super acima e sub abaixo. E no meio, entre a dominante e a tônica, no meio, tá vendo? A gente chama de mediante. Tá no meio. Mediando ali, a mediante. Está exatamente no meio entre a tônica e a quinta. Mediante. E a sétima que a gente viu? Sensível. O Lá, super dominante. Como eu falei, não é de poder, é porque está superior, né? Está acima, está um grau acima, mais agudo, né? Então, mais ou menos por isso. Então, as notas da escala a gente chama por grau, né? E agora tem outros nomes pra gente chamar, né? Tônica, superdominante, mediante, né? Superdominante, por aí vai. Sensível, subtônica, que fica um tom abaixo da tônica, subtônica. Tem a sensível aqui, a subtônica seria aqui. Que aí não fala, mas também temos, né? Então a gente vai para a área da tônica. Seria a tônica. Qual a área da tônica? A tônica tem a nota característica aqui, o Dó. E o Lá menor tem o Dó aqui. Então o Lá menor faz parte da área da tônica. Certo? O Lá menor faz a área da tônica. E ali tá falando do Mi. O Mi, ó, não tem a Dó da tônica. Mas por que ela está sendo ali considerada tônica? Porque se a gente pensar no Mi, é como se fosse um Dó, né? Começando do Mi. Colocar aqui um Dó com sétima maior. Né? Relativo, acima, antirrelativo. Então, esses acordes têm função tônica. Certo? Aqui no primeiro grau, na função tônica, tem um Lá menor e tem um Mi menor. Na subdominante, tem um Fá e tem sua relativa aqui abaixo. Ó, que tem um Fá, característica. E o Lá menor também pelo mesmo motivo. Do Mi. Lá menor tem função também subdominante. Tem ao mesmo tempo, ó, função tônica. Lembra aqui?
e tem a função também subdominante. Então esse Lá já tem duas funções, certo? Já achamos duas funções para esse Lá. O Sol dominante, o Mi menor, por ter a nota aqui característica aqui, está bem aqui. Então ela também tem uma função dominante. E a relativa acima, né? Que é o mesmo motivo, tem a nota característica aqui. Então, na função dominante, todos os três têm a nota característica. O Dó, o Sol, tem o Mi, ela está aqui, e o Si está aqui. Certo? Então, dá para perceber que tiveram acordes que têm duas funções ao mesmo tempo. Então, os acordes da área principal, a gente fala que tem função forte, né? Função forte, primeiro, o quarto e o quinto. Os outros acordes, os que têm função dupla, né? Tipo duas funções, a gente fala que tem uma função, é fraco, é uma função fraca, né? Função fraca. Então, o Lá menor tem função fraca e o Mi menor também tem função fraca, porque ela é ao mesmo tempo do Dó, do Sol e ao mesmo tempo do Dó. E o Lá é a mesma coisa, faz parte do Dó e faz parte do Fá, certo? O segundo grau, ele só faz parte aqui da função subdominante, tá vendo? Não faz parte do Dó, não faz parte do Sol. Então ele é sozinho. Tem o Fá e tem ele. Então a gente fala que ele não é da função forte, mas ele é da função meio forte. Mesma coisa acontece, ó, com o diminuto aqui, não sei o diminuto, né? Ele só faz parte da função da dominante. Então ele também é meio forte. Então, esses acordes que têm duas funções, né? Ou pode ser tônica, ou pode ser subdominante. Como ele tem duas funções, então ele fica sendo fraco. E os que tem uma só, que é o principal, que é o forte, e a que é derivada desse principal, que só tem uma função, tipo o subdominante segundo grau e o sétimo grau, função forte, igual a tabela abaixo, ó. Função tônica, primeiro, né? Função forte, primeiro, quarto e quinto. Meio forte, o segundo e o sétimo. Só tiveram uma função só, que é a partir do quinto, a partir do quinto, né? Uma vez só, relativo. Que é meio forte. E do Dó, né? Então, do quinto do Dó tem duas coisas. Poxa, eu tô vendo dois. Isso, meio forte. Tá certo, ficou pequeno para mim. Meio forte, só teve a do Fá, do subdominante. Certo? E o sétimo grau, que só foi do Sol. E na função fraca, o Mi, agora que é Mi, porque eu vi Mi ali, eu achei que estava errado. O terceiro grau e o sexto grau, que tem função dupla. O trítono. O que seria o trítono? Trítono é o som do diabo, ó. Na Idade Média, lá na Renascença, né, o trítono foi considerado um som maldito. Tá aí no slide. O som do diabo. E também por ter três tons, né? Então, esse é o intervalo, né? O trítono é nada mais que um intervalo, igual aos outros, né? Intervalo de quarta justa, de quinta, de sexta maior, sétima maior. E tem intervalo de três tons, né? Um, dois, três, tipo aqui, ó. Intervalo de três tons que a gente fala que é trítono. Ele tem um som meio bem instável, né? Não é um som agradável, não é um som harmônico, ó. Tá vendo?
Ele é a quarta aumentada ou a quinta diminuta, né? Tanto faz. Enarmônico. Então, esse trítono é muito importante para o assunto que a gente vai estudar agora, que são as dominantes. Lá na primeira aula, na primeira live, eu falei, ó, presta atenção nesse acorde de quinto grau aí. Ele é importante. Na formação dele, ó, tônica, terça, quinta e sétima. Se vocês forem olhar, a sensível, né, que vai dar aquela sensação, a resolução está aqui, e a sétima do acorde, a terça do acorde e a sétima do acorde. Se a gente for olhar a escala do campo harmônico que a gente está pensando aqui em Dó, né, é a quarta e a sétima. Só que em relação ao acorde, ela é a terça e a sétima. Tá vendo? 1, 2, 3. 3 tons. Então ele está dentro do acorde dominante. Por isso que a gente fala esse acorde dominante. Esse trítono força o acorde a resolver. Tá vendo? Esse trítono, esse som instável, está dentro do acorde dominante, ó. E ele quer resolver o tempo todo. Então ele, ó, resolveu. Tá vendo aquela sensação de instabilidade, ó? Sensação de repouso. Função tônica, né? Dominante, ó. Só duas notas, terça e a sétima já dá a sensação de dominante, ó. Só esse trítonozinho aqui. E resolveu. Não é isso? Ok. E o trítono, quando a gente inverte, ó, lembra a inversão? Eu pegar o Si e colocar para cá, ele continua trítono. Ó. Tá vendo? E resolve. Continua sendo trítono. Deixa eu tomar meu cafezinho aqui, que esse negócio aí eu esqueci de tomar meu cafezinho, minha xícara aqui de piano. Quase frio. Então tá bom. Então os acordes. Um acorde que tem uma nota dessa, tem um intervalo desse dentro dele, é bem instável. Então, dominante. O acorde dominante é o acorde de quinto grau, é um acorde maior com sétima menor, que forma esse trítono dentro dele, né? No campo harmônico maior, a gente encontra ele no quinto grau. Então, acorde de quinto grau dominante, escala mixolídio, né? Escala do quinto grau. Então, acorde dominante, campo harmônico maior, resolução no primeiro grau, né? Acorde, escala. Ó, para não fazer o dó. Sim, a dominante primária. O que é uma dominante primária? A dominante primária é que ela está dentro do campo harmônico. Então, ela é diatônica ao campo harmônico. Nota, acordes diatônicos são acordes que são formados pela escala, né? Se tu está pensando na escala maior, esses acordes que a gente está formando aqui são acordes diatônicos, estão dentro da escala de Dó maior. Então, esse dominante aparece dentro do campo harmônico de Dó, então ele é primário. Ele é originário da escala maior, no primeiro grau, segundo, terceiro, quinto grau. Então, esse campo harmônico maior, ele aparece no quinto grau. Então, ele é primário.
Tem uma parte da análise da música, né, que a gente usa alguns sinais, a cifra analítica, né, para identificar esse movimento de quinta, né, do quinto grau, o primeiro. A dominante normalmente ela anda assim, em quintas descendentes. Se é sol dominante, ela vai resolver no dó. É quinta descendente. Então, a dominante anda assim. Você pode chamar de quinta descendente ou quarta ascendente, que nada mais é, se for em quinta, é descendente, se for quinta ascendente, ó, é inversão. Quando a gente inverte um intervalo de quinta, ele vira de quarta, né? 5 mais 4, 9. Então, aquela relação de 9 que eu falei na live passada. Então, eu posso falar que o baixo ele vai andar em quinta descendente ou quarta ascendente. Então, essa setinha aqui em cima ó, simboliza o movimento do baixo descendo, né, em quintas. Eu prefiro chamar em quinta, né? Muita gente prefere chamar de quartas ascendente, mas já que é ciclo das quintas, né? Então pensar em ciclo de quintas como ascendente e como descendente. Então ele é Sol dominante, ele vai andar uma quinta abaixo. Resolveu uma quinta baixa. Tá vendo? Só usei só o trítono aqui, já deu a sensação de acorde dominante. Então a cifra analítica é para isso, né? A gente vai começar a analisar a música, a gente tem que colocar esse sinal aí para simbolizar uma resolução de um acorde dominante em quinta descendente, ou quarta ascendente. Dominante secundária. Como é que essa live, como as escalas, tudo, a gente precisa ver esses assuntos. Em quatro, tem muito assunto a gente vê em 4 lives, então a gente tem que correr, a gente pode ficar dando muito detalhe, né? Porque essa parte de dominante a gente tinha que ver muito, explorar em música, tudo. Só que ela é bem fácil de a gente entender, então eu estou dando uma acelerada. Mas esse assunto, né, vai ficar salvo, né, para quem se cadastrou lá no site cléciocarvalho.com, na parte do webinário. Vai ficar salvo lá por um tempo e pode ir acessando para estudar com calma. Mas esse assunto, normalmente a gente trabalha ele em 7 meses, 6 a 7 meses, né? Eu tenho um curso que a gente faz esse assunto em 7 meses, né? São 6 meses mais um, eu dou mais um, dependendo da forma de pagamento. Então a gente dá a priori em 6 meses esse assunto, né? A gente detalhado, faz exercício, faz tudo. Então, trabalha bem. Essa live a gente está dando um norte, né? Essas lives está dando um norte, tá apresentando os assuntos para quem não quiser fazer o curso depois, ter material para correr atrás. Ó, tem esse assunto aqui, vou dar uma pesquisada mais nesse assunto aqui e corre atrás, né? Então por isso que a gente está adiantando aqui, está andando rápido, tem pouco tempo. Seriam apenas 2 horas de live. Já tivemos aquele probleminha no início, então estou correndo mais ainda. Então, o que seria dominante secundária? A dominante primária, ela está dentro do campo harmônico, né? Ela, campo harmônico do Dó maior, ela é o quinto grau, tá ali. Então, ela faz parte. Então, qualquer outra dominante que apareça em qualquer outro lugar vai ser fora do campo harmônico, né? Então, qualquer dominante que apareça, a gente fala que é uma dominante secundária. Ela não faz parte, ela não é primária, né? Ela não faz parte do campo harmônico, ela é de fora, ela é secundária. Então, qualquer dominante que apareça aí, a gente chama de dominante secundária. E cada grau
do campo harmônico, né? Cada acorde do campo harmônico, tem sua exceção, pode ser precedido por uma dominante. Tipo aqui, campo harmônico, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, né? Dó. Cada nota dessa pode ser precedida por uma dominante. Aqui, Dó maior. A gente já viu que quem precede o Dó maior é o Sol, né? Vai estar uma quinta justa acima, ou uma quarta baixa. Então, a dominante, você pode pensar uma quinta justa acima ou uma quarta justa abaixo do acorde que você vai resolver. O acorde que a gente vai resolver, a gente chama de acorde-alvo, para onde a gente está querendo ir. Então, se eu estou querendo ir para o Dó, eu posso colocar uma dominante antes. Quem é a dominante de Dó? Uma quinta justa acima é o Sol. Então, Sol com sétima, ó, e vai para o Dó. Esse Sol sétima e para o Dó, eles estão dentro do campo harmônico. Estou pensando em Dó maior, então é primário. Secundário, se eu estou querendo ir para o Ré menor, eu posso preceder esse Ré menor com Lá maior. Com sétima, ó, 1, 2, 3, 4, 5. A quinta de Ré é um Lá, então Lá 7 para ir para o Ré 7. Se meu alvo é o Mi menor, quem é a quinta de Mi? É o Si. Então, Si7, ó, para ir para o Mi menor. O Fá. Quem é a quinta do Fá é o Dó. Então, Dó7. Ó, primeiro grau com a sétima bemol. Aqui não é mais primeiro grau, aqui é 5 do quarto grau. Certo? Aqui o Lá é o 5 do 2. O Si é o 5 do 3. O Dó é o 5 do 4. Agora temos o Sol. É o 5. É um Ré, vai para o Sol, 5 do 5. Então, o quinto grau dominante, ele pode ser precedido por outra dominante. É o 5 dele, né? 1, 2, 3, 4, 5 é o Ré. Que a gente fala que é o quinto do quinto. 5 do 5. Certo? Agora o sexto grau, quem é? É Mi, né? A quinta de Lá. Então, Mi com sétima seria o 5 do 6. E o sétimo grau, um acorde semidiminuto, ele não tem uma quinta justa. Ele é instável, então ele não vai dar aquela sensação de repouso como está dando nos outros. Ó, Mi, resolvendo Lá menor, dá a sensação de repouso. Então, como ele não tem a quinta justa, ele não vai dar essa sensação. Se eu pegar um Fá sustenido aqui, no caso, né, e resolver nele, ó, ele não vai dar essa sensação de repouso. Certo? Eu só poderia usar um 5 dele aqui, né? Caso esse semidiminuto, a gente vai ver depois, for um 2 de uma cadência para um 2, 5, 1 do Lá menor. Tipo Lá menor. A gente vai ver daqui a pouco. Então, eu posso preceder o Fá sustenido só nesse caso. Eu não vou fazer um Fá sustenido aqui para resolver nele. Certo? Pode aparecer. Pode aparecer, mas não é normal. Não é o certo, né? Pode alguém, um maluco aí, conheço alguns que fazem isso. Não vou falar o nome aqui, mas faz. Famoso. Certo. Segue então toda a dominância secundária. As notas do campo harmônico, os acordes diatônicos, podem ser precedidos de uma dominante, que a gente fala que é a sua dominante individual, né? Cada acorde do campo harmônico tem uma dominante individual, a sua própria, seu próprio dominante, né? Não é só o primeiro grau que tem
o seu dominante, que é o 5. Então, qualquer um pode. Então, você está tocando música aqui, Dó maior, quer ir para um Ré menor, antes você pode colocar. Coloquei um Lá, sétima, vai para o Ré menor, ou para o Mi, Dó, Si, ou para o Fá, eu dou o Dó com sétima, o Sol, eu dou o Ré, ou para o Lá, eu dou o Mi antes, e vou para o Dó, eu dou o Sol. Certo? Esse movimento, a gente está vendo aqui, ó. Sempre esse movimento de quintas, ó. Do Lá para o Mi, um movimento de quinta. Do Si para o Mi menor, movimento de quinta descendente. Do Dó para o Fá, quinta descendente. Então, sempre colocando aqui do Sol para o Dó. Aqui ele colocou o Mi aqui, né? Só para simplificar. Que ele não quis colocar o Sol aqui na frente. Aí ele colocou aqui para ir para o Sol, mas não tem problema nenhum, não. Dois cadencial primário e secundário. A gente vai dar uma lembradinha que eu acabei de falar. As funções, principais funções: tônica, subdominante, dominante, função tônica. Não é isso? 4, 5, 1. 4, 5, 1. Não é isso? Então eu estou andando aqui do Dó para o Fá, uma quinta descendente, só que do Fá eu estou andando um tom assim, foi para o Sol, depois foi para o Dó. Se movimenta aqui um tom acima, é interessante, mas não tanto, né? Então esse movimento deixa a música, um movimento que deixa a música assim mais prazerosa, não digo mais prazerosa, mas acostumado a ouvir mais nesse movimento de quinta descendente. Então, o 2 substitui o quarto pelo 2, ó, que são as mesmas funções, posso substituir um pelo outro. Então, dentro da função, essa é a função forte, aqui é meio forte, então eu posso substituir. Ele não é uma função fraca, né? Posso substituir bem. Aí já começa aquela coisa de substituição de acorde, né? Então, o quarto grau, a gente substitui ele pelo segundo grau. Aí ele anda uma quinta descendente para o Sol. E do Sol, uma quinta descendente para o Dó. Certo? 2. Vou fazer aqui. 2, 5, 1. 2, 5, 1. Então, esse movimento aqui, 2, 5, 1, ele tem em 99,9% das músicas. Se não for nesse caso aqui, vai ser em outro caso. Se não for no, como a gente fala, esse 2, 5, 1, 2 do segundo grau, o segundo grau 2, o 5 e o 1 são diatônicos, né? São primários porque eles fazem parte do campo harmônico. É Dó maior, certo? São primários, fazem parte. Deixa eu ver o que fala ali. Isso. Fala da principal função, principal progressão, tá. A tonalidade maior, né? Porque a gente está fazendo tonalidade maior. Certo? O que a gente fez, acabou de falar aqui, ó. Ele substituiu o quarto grau pelo segundo grau. Foi para o quinto e foi para o 1. Então ele fez
2, 5, 1. Era 4, 5, 1. Substitui o 4 pelo 2, 5 e 1, né? Adiantando aqui. Isso do primário, né? Tá dentro do campo harmônico. Do escadencial secundário. Igual a dominante primária, a dominante faz parte do campo harmônico. Secundária era toda dominante, né? Que era fora do campo harmônico. O 2 secundário também é a mesma coisa. Esse 2, 5, 1, Ré, Sol e Dó está dentro do campo harmônico de Dó. Então ele é primário. Qualquer outro que aparecer é secundário. Então, cada dominante, a gente pode fazer essa mesma coisa. Os dominantes secundários, né? Tipo Lá, para ir para o Ré. A gente pode preceder esse Lá com 2, né, na nota alvo, né? É Ré menor. Quem seria o 2? Agora a gente pensa nesse Ré, nesse momento, a gente pensa como se fosse uma modulação passageira. Então, o campo harmônico é Dó maior. Se a gente fizer um 2, 5, 1 para a nota do acorde, a gente vai pensar em uma modulação passageira, modulação temporária, né? Naquele tempinho ali, se o nosso alvo é o Ré, a gente vai pensar no campo harmônico de Ré menor. Pode ser o menor, o harmônico, o melódico, tudo. O menor natural, a gente não pensa muito porque o quinto grau do menor natural, ele não forma um acorde dominante, né? Ele não tem aquela sensível. Inclusive, a harmônica surgiu daí, né? Que alteraram a sétima menor para a sétima maior, né? Lá menor, sétima menor, alterou para a sétima maior para ter essa sensível aqui, né? Só para dar relembrada. E o quinto grau, que era menor, ele ficou maior e ficou um acorde dominante. Tá resolvendo Lá. Não é isso? Então a gente vai pensar aqui no Ré menor, temporariamente tem uma modulação. Então, o segundo grau da escala menor é um acorde semidiminuto, não é isso? E o quinto grau, pensando na escala harmônica, é um acorde dominante, que a gente já viu, que é o 5 do 2. Então a gente vai colocar o 2 dele, se é Ré menor, o 2 está um tom acima, né? Um 2 semidiminuto, o 5 dele dominante vai para ele. Então, 2 cadencial secundário. Secundário porque ele não é primário, não está no passagem campo harmônico. Então, Mi menor, ó, Mi semidiminuto, Lá é secundário. Se meu alvo é o Mi menor, é um acorde menor, o 2 do acorde menor, do campo harmônico menor, é um acorde semidiminuto. Então, um tom acima é um Fá semidiminuto. Quem é o quinto do Mi? Um Si, né? Um Si, então tá aí. Então, Fá sustenido, ó, Si e Mi. 2, 5, 1. 2, 5, 2, 5, 1. Quarto grau é um acorde maior. Pensando em Fá maior, o segundo grau é um Sol menor, não é isso? E o quinto grau que a gente já viu é o Dó. Então, 2, Sol menor, Dó sétima, vai pro Fá. 2, tô em Dó, eu posso 2, 5, 1. 2, 5, 1. Fui pro Fá. Para ir pro Sol, acorde maior, então, Lá menor, né? 2, 5, 1. 2, 5, do 5. Lá menor, semidiminuto. 2, o 5 é o Mi, primeiro grau, Lá menor.
O sétimo grau. O sétimo grau, a gente só vai fazer essa 251 dele, 2, 5, 1, se esse si for tiver dentro de uma cadência 251 para o Lá menor. Então eu posso para o Lá menor. Não é isso? Então, o único caso assim que a gente pode pensar nessa preparação para essa dominante. Então eu falei, né? Toda regra tem sua extensão, vai ter gente que vai fazer isso, vai ir para isso, né? Não tem problema nenhum. É música, né? Música é livre. Foi o que a gente acabou de fazer. O Mi menor semidiminuto, o Lá, para ir para o Ré menor. No 2 cadencial, não sei se eu falei, deixa eu ver. A cifra analítica dele. Isso, a cifra analítica, ó, do 2 cadencial tá falando um movimento, ó, é um tipo um cochetezinho, né? Aqui virado para cima, certo? Então isso aqui identifica uma cadência do 2 para o 5, ó, 2, 5 e do 5 para o 1 é sempre assim. Então a gente vai ver muito isso, 2, 5, 1. É por isso que quando tem gente que estuda música estuda frase, estuda muita frase em cima dessa cadência 251, o maior, o menor, porque aparece muito. Então já vai ter muita coisa ali na manga, né, para experimentar. Eu não aconselho a estudar por frases. Quase que eu apanho agora. Eu não aconselho a estudar por frase antes de conhecer todo o que está acontecendo por baixo, essa parte da harmonia. Por isso que aqui é um curso de escalas e a gente está vendo a harmonia primeiro. Porque a gente vai entender, após esse estudo da harmonia, como usar as escalas. Porque esses acordes aqui estão vindo de uma determinada escala. A escala que gera um acorde, né? Então, sempre é a escala que vai gerar um acorde. Então, a gente está estudando aqui por gerar tais escalas. Então, a gente tem que depois analisar profundamente para ver qual foi a escala que foi criada, que criou esse acorde aqui, para a gente usar essa escala, né? Ou determinado acorde pode ser criado a partir de várias escalas. Então a gente tem várias opções de usar em cima de um acorde. A gente sabendo essa parte da harmonia, né, é importante. A gente vai saber usar as escalas, né? Já que são as escalas que formam os acordes. Os acordes derivam das escalas. Então é importante estudar a harmonia, ver como a harmonia funciona, né, como se comporta. Seguindo, então 2 cadencial, a cifra analítica, ela é um colchetezinho, né? Faz esse movimento de quinta descendente, né? Do 2, do 5. Seguindo. Hum, Isso foi o que eu tinha acabado de falar antes. A parte do quinto grau ali, semidiminuto, não tem uma preparação para ele específica, porque cada quinta justa não causar essa sensação de repouso. Só no caso se ele estiver indo para outro acorde, no caso para o Lá menor, ele vai dar o 5 do Lá para ir para o Lá Ré menor, para o Lá menor, né? Dominantes estendidos, ou estendidas, dominantes estendidos.
nada mais é que uma sequência de dominantes. Como a gente viu no quinto grau, tem um 5 do 5, né? O quinto do quinto. Então, como uma dominante pode preceder a outra dominante, tá aqui um Ré, eu posso colocar um Lá aqui antes do Ré, né? Lá, ó. Vou fazer aqui. Então, são dominantes estendidas. O campo harmônico é Dó, é menor, Dó. Eu posso dar um Lá maior, ir para o Ré, Sol. Então, o campo harmônico, né? Poder dar um 2, 5 para ir para o Sol. Eu usei ele dominante, maior para ir para outro dominante, vai para o Sol, vai para o Dó. Ainda mais eu posso ir para o Fá sustenido, vai ir para o Si, vai ir para o Mi, vai ir para o Lá, vai ir para o Ré, vai ir para o Sol, vai ir para o Dó. Então, dominante estendido é essa relação de dominante encadeando, caindo em cima da outra dominante, né? Normalmente na análise, a gente coloca tipo, é o 5 do 5, né? Normalmente, o 5 do 2, o 5 do 6. Quando a gente tem essa relação de dominante, a gente só fala que é o 5, cai para outro 5, cai para outro 5, 5. A gente não fala que é o 5 do tal, né? Se a gente coloca os graus, quando a partir aqui do segundo grau, né? Que vai para o 5, a gente coloca o 2, né? O Barismo Romano 2, 7, 5, 7 e 1. E antes disso, tipo, já saindo Fá sustenido, né? Coloca 5, 7, né? 5, 7, 5, 7, 6, 7, 2, 7, 5, 7. O Barismo Romano só quando fazem parte já do campo harmônico. Na apostila, até aqui no slide, a gente fala um pouquinho mais detalhado. E o dominante auxiliar, eu coloquei uma observação antes aqui, de harmonia tonal, né? Empréstimo modal, essas coisas. Harmonia tonal, os acordes que fazem parte do campo harmônico. Empréstimo modal, a gente está pensando no campo harmônico, né? A gente pode pensar nos graus também como os modos, né? Os modos da escala maior. Segunda menor, terceira menor, maior, maior, menor, diminuto e quinto, né? Então, esses são os modos da escala maior. O que seria um empréstimo modal? É a gente pegar um acorde emprestado de outro campo harmônico, né? O mais comum é a gente pegar um acorde emprestado do campo harmônico homônimo, né? Menor. Se é o maior, Dó maior, eu pegar um acorde que faz parte do campo harmônico menor, tipo Fá menor, Dó. Esse Fá menor, se você pensar no campo harmônico de Dó, o Fá é menor. No campo harmônico de Dó maior, o Fá é maior. Então esse Fá menor, eu peguei emprestado do campo harmônico menor. Então, quando eu peguei esse Fá menor, quem foi que formou? Ele foi a escala de Dó menor natural, né? Então, eu tô tocando em Dó maior, vou para Dó menor, Fá menor. Eu toco quarto modo da escala menor, né? Vai ser dórico, Fá dórico.
Posso colocar até a sexta. Nesse caso aqui,